Oi, turma, tudo bom? Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, que fala sobre valores éticos individuais e organizacionais, tá? O, a autora do livro vai colocar um subtítulo nesse capítulo de valores e virtudes, né? No texto vai citar que valores são hábitos louváveis que não se abre mão. Nós vimos, né, na aula passada, que esses valores, né, que mais tarde se tornarão no social princípios universais, né, para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, ele é constituído ao longo do tempo. Então, esses valores que serão hábitos louváveis serão constituídos dentre todos daquela comunidade ou daquele grupo social. Isso quer dizer o quê? Que o próprio texto também vai dizer que tem que haver o que? Uma consciência ética sobre esses valores, tá? Então, essa consciência ética é a internalização por todos, né? Que todos tenham a consciência de que aquilo é o melhor para o social, para aquele grupo, tá? E a autora também vai dizer que esses valores, assim como eles vão mudando, né, que eles não são assim imutáveis, né, que ao decorrer do tempo a gente sabe que certos valores são modificados. O texto também vai trazer esses exemplos, né? Então, vocês têm diversos tipos de exemplos em relação às mulheres, né? Em relação à união homoafetiva, em relação a filhos fora do casamento, né? Então, esses valores, né, morais, né, esses valores morais que a gente diz que antes faziam parte dessa consciência ética, ao decorrer do tempo foram modificando e dos quais também modificou não só a consciência de todos, mas também a própria legislação, né? Que, como eu disse para vocês na aula passada, né, nossas leis, nossa legislação, ela vai ser um reflexo, né, dos nossos anseios como sociedade. E nós, como sociedade, temos, como o texto vai dizer, uma consciência ética. Nós temos nossos próprios valores, né, nossos próprios valores morais, repetindo que valores são hábitos ditos por louváveis, hábitos louváveis, que são os hábitos que são replicados por todos e todos têm a consciência de que aquilo é uma atitude, um hábito aceitável e correto, tá? Ela vai dizer também sobre os códigos também de ética. As profissões, né? A maioria das profissões tem seu próprio código de ética, assim como nós temos o nosso social não tem um código de ética regulamentado, né? Então, a ética nossa social é uma ética à base da consciência, do boca a boca, né? Nós temos essas convicções. Como eu disse para vocês, essas convicções nossas são pautadas por valores judaico-cristãos, tá? E aí ela vai dizer que eu disse para vocês sobre as organizações. Organizações a gente pode assim citar empresas, né?
as empresas também terão o seu próprio código de ética. E as profissões também, todas têm seu próprio código de ética. Inclusive, no funcionalismo público também tem código de ética. Então, essa ética, ela tem que estar, ela tem que ser observada, tem que ser obedecida. E se você agir com a conduta que não seja ética, que vai de encontro com o seu código de ética, isso pode ocasionar sanções para você ou para a pessoa que agir contra. Esse código de ética, ela diz que tem que estar, como eu disse para vocês, conscientizado, mas internalizado no indivíduo. O indivíduo tem que aceitar essa ética como algo legítimo, né? Se bem que nós, uma vez adentrando aquele grupo social ou determinado estado, nós teremos que inevitavelmente aceitar a conduta ética daquele grupo, daquela classe ou daquela sociedade. Vou citar como exemplo o meu caso. Eu, na minha profissão de advogado, quando eu me inscrevi na Ordem dos Advogados do Brasil, eu conscientizei e legitimei aquilo para mim, né, aquele código de ética que é estabelecido pela minha profissão. Lá na minha profissão tem uma série de sanções para quem não cumpre o código de ética. Assim acontece nas demais profissões. Por isso, quando você vê o Conselho de Ética e Disciplina atuando em vários setores, inclusive a gente vê na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas principalmente na Câmara dos Deputados, onde se pega mais fogo lá no Congresso Nacional, sempre há aquela notícia: fulano, deputado fulano foi representado no Conselho de Ética. Beltrano foi representado no Conselho de Ética. E esse Conselho de Ética, como eu disse para vocês, tanto nos órgãos públicos, nas profissões, organizações, as empresas também terão seu código de ética. Então, esse código de ética é passível também, né? Se o seu descumprimento é passível de sanção. Tá? Então, você, quando entra numa grande corporação, numa grande empresa, certamente lá vai ter um código de ética e disciplina, além do que a gente tem que observar, né, no caso do trabalhador, as normatizações trabalhistas, né? Ao final, ela vai falar sobre consciência ética, como eu já me referi aqui. Ao longo dessa explanação aqui, eu falei para vocês sobre essa tal consciência ética. Ela vai dar o exemplo da favela, das favelas comunidades, mas ela cita a favela da Rocinha, se eu não me engano, o Morro do Alemão. Essas comunidades, para você ver, que ela vai enfatizar bastante esse conflito ético, porque nessas comunidades há uma outra ética, né? A gente fala, vulgarmente a gente fala assim, você vê na TV dizer, um governo paralelo, né? Na verdade, como eu disse para vocês, tudo vai se pautar a princípio sobre essa consciência ética. Vocês viram que eu disse anteriormente que eu ainda citei exemplos que os valores podem modificar e, consequentemente, modifica-se também a própria legislação. Lá vai ter, né, como eu disse para vocês, ela diz que lá nessas comunidades rege sua própria ética, né? Então, esse conflito, né, ela vai enfatizar bem que há um conflito entre a ética do próprio Estado, o que nós julgamos como bem-estar, né, entre nós, e o bem-estar nosso, e consequentemente
vai em encontro, conflito com a própria, um conflito com o que foi estabelecido naquela comunidade, né? Então, quando houve a invasão, houve a ocupação daquelas comunidades, teve uma certa resistência, porque aquelas comunidades estavam submetidas a outros valores, né, que a gente, para nós, não é louvável. Veja aí o conflito, né? Que eles submetidos a outra ética estabelecida pelo narcotráfico, né? Para nós, né, nossa sociedade, aqueles valores não são hábitos louváveis. Então, houve um choque, houve um conflito, né? E eles disseram para pacificar, ou seja, para estabelecer a ordem do próprio Estado que nós convivemos, né? Para buscar sempre o bem comum, viu? Eu esqueço, pessoal, de desligar o Wi-Fi e ficam mandando, né? Vem mensagem, vem uma série de coisas, aí eu perco o raciocínio. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Dê o ok lá na plataforma, presença, e responda as questões posteriormente, como a gente faz como praxe. E vocês podem interagir comigo na plataforma ou no aplicativo do WhatsApp, tá bom? Até logo, a gente se fala.